Olá pessoal, tudo bem? Hoje dando continuidade então às aulas de eletrônica geral. O tópico selecionado para a aula é a fonte de tensão estabilizada. Pelo que eu vi no cronograma de aulas até agora feito por vocês, já foi visto as etapas, digamos assim, iniciais no projeto de construção de uma fonte linear, tá? Então, digamos que você tem a tensão da rede, que tem uma determinada amplitude, 220 volts RMS. Você abaixa ela, né, na verdade rebaixa por meio de um transformador, por exemplo. Depois disso, você converte essa tensão alternada, essa forma de onda alternada, em uma forma de onda contínua, mas pulsante, utilizando um retificador em meia ponte ou ponte completa. Posteriormente, aplica-se um filtro, que pode ser simplesmente um capacitor, mas também pode ser um filtro RC, composto de um resistor e um capacitor, a fim de converter essa forma de onda contínua pulsada em uma forma de onda constante, mas com um ripple, né, com uma ondulação, através do processo de carga e descarga desses capacitores, desse capacitor aí. Você consegue converter uma forma de onda contínua, mas pulsada, né, da saída do retificador, para uma forma de onda constante com uma pequena ondulação em cima dela, né? Mas isso, pensando em um projeto de uma fonte para aplicações que demandam uma boa regulação, somente o filtro capacitivo não é suficiente. Você tem que ter um regulador, uma etapa de regulação para deixar ela o mais constante possível, ou seja, com uma menor ondulação possível. E é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? Então, o conteúdo programático para a aula de hoje são os reguladores discretos, que são os circuitos eletrônicos utilizados para implementar esses reguladores na prática. Aqui na figura do lado eu deixei como ilustração, embaixo aqui uma fonte linear da Microset, e em cima tem um componente aqui que é o regulador propriamente dito, tá? Então, esse regulador aqui ele tem 3 terminais, que é um terminal, digamos assim, comum, que é geralmente o do meio, se não me engano, ele está geralmente referenciado ao terra. Aí os outros 2 terminais das pontas, eles são a entrada e a saída, ou seja, a entrada da fonte que você está enviando, que é a saída do filtro RC, e a saída propriamente dita do circuito, ok? Então, depois disso, eu vou introduzir com vocês os circuitos integrados reguladores, que nada mais são do que os reguladores discretos, né, que são projetados utilizando transistores e diodos Zener, e encapsulados dentro de um invólucro de circuito integrado, tá? Que são comercializados na prática. Então, depois disso, para finalizar a aula, eu selecionei 2 exercícios para a gente praticar um pouquinho desses conhecimentos vistos de maneira teórica durante a aula. Então, passando aí para os reguladores discretos, eles são utilizados, como eu falei anteriormente para vocês, para regular a tensão em fontes de alimentação. São implementados após a etapa de filtro, né? Esse filtro ele pode ser puramente capacitivo, só um capacitor. Você calcula esse capacitor para frequência de operação e de acordo com o ripple de tensão que você deseja obter, por exemplo, 1 volt, 500 mV, 100 mV, quanto menor o ripple de projeto, quanto menor a ondulação que você quer ter na saída do filtro, maior vai ser o valor da capacitância, né? E à medida que maior o valor da capacitância, maior o tamanho físico desse capacitor. Então ele ajuda a minimizar essas ondulações, que são os ripples de tensão. Aqui é um diagrama de blocos de uma fonte de alimentação linear básica. Então ela é composta aí por 4 estágios mais a carga. Então você tem aqui na parte inicial da figura a tensão da rede aqui, que nesse caso, como o material ele é estrangeiro, né, do livro do Boyleston, ele tem 120 volts RMS e eles tratam como 50 Hz, porque lá é essa frequência, tá? Aqui no Brasil, em alguns lugares é 127, mas a maioria é 220 volts RMS, volts eficazes, e a frequência de 60 Hz, que é a frequência gerada na usina de Itaipu, né? Os geradores geram frequências de 60 Hz. Para poder tratar esse sinal,
é muito comum em fontes lineares ter esse elemento chamado transformador, que ele faz o rebaixamento dessa forma de onda de 220 volts RMS para alguma outra tensão de uma amplitude menor. Por exemplo, 15 volts RMS, 20 volts RMS, tá? Para poder justamente, para ficar mais fácil de projetar também o retificador, os diodos ficarem mais baratos, né? Imagina que você tenha uma tensão aqui de 220 volts RMS em cima de diodos, é melhor ter uma tensão menor sobre eles. Então, depois da parte de retificação, antes ainda é uma forma de onda alternada, né? Ela tem semiciclo positivo e negativo. Depois do retificador a diodos, ela fica contínua pulsada, que eu costumo dizer, porque ela não tem mais a parte negativa, só que ela tem um alto ripple aqui, né? Tem um alto ripple de tensão, ela não é constante, mas é contínua, porque não tem a parte negativa, sabe? Depois do filtro implementado, que está nessa parte aqui que está dizendo filter aqui, você tem uma forma de onda mais constante, ela tem um valor médio com um ripple, com uma ondulação em cima dela, de acordo com a carga e a descarga do capacitor. Então aqui, quando cresce essa tensão é a carga, quando decresce é a descarga, e assim por diante. Após o regulador, que é o que a gente vai estudar hoje, que é o objetivo do estudo dessa aula, a gente tem uma forma de onda mais constante, com menos ripple, para aplicar a uma carga. Então, as topologias principais aí dos reguladores, eu selecionei aqui as 4 principais, só que a gente vai só trabalhar 2, né, que é a regulador série com transistor e a regulador shunt. As 2 topologias utilizam um transistor, né, nesse caso BJT, transistor bipolar de junção, e diodo Zener. E tem também o regulador série com amplificador operacional e o regulador shunt com amplificador operacional, só que como na disciplina ainda não foi visto o amplificador operacional, eu resolvi não abordar aqui com vocês nessa aula para evitar confusão, tá bom? Então o objeto de estudo dessa aula são os 2 primeiros tópicos, é o regulador série com transistor, é o regulador série com transistor e o regulador shunt. Aqui eu trago o diagrama de blocos do regulador série com transistor para fazer a explicação de cada elemento. Né? Então aqui você tem a tensão VI, que está dizendo que é uma entrada não regulada, que é a saída do filtro RC. Tá? Aqui tem um elemento série de controle, um circuito de amostragem, um circuito comparador e uma referência de tensão. E aqui na saída você tem a tensão regulada na saída, né? Já com um ripple bastante atenuado, digamos assim. Então, explicando bloco a bloco aqui, primeiro o elemento série controla a quantidade de tensão de entrada que chega à saída. Então, você tem uma tensão de entrada não regulada, com algum ripple de tensão, e esse elemento série ele é responsável por controlar quanto de tensão da entrada que chega à saída justamente para regular essa saída. Já a tensão de saída ela é amostrada por um circuito que fornece uma tensão de realimentação aqui. Ela realimenta o circuito, então ela pega uma amostra da tensão de saída e traz de volta para o circuito aqui. E ela deve ser comparada com uma tensão de referência aqui, onde eu estou passando o mouse. Então, fazendo uma abstração de um nível um pouco mais baixo aqui, aqueles blocos que eu mostrei anteriormente estão representados nessa figura aqui, que é o regulador série com transistor. Então, o elemento série de controle é o transistor Q1. O diodo Zener, né, ele, como visto anteriormente, ele fornece a tensão de realimentação. Uma tensão fixa aqui, por exemplo, você compra um diodo Zener no mercado, no comércio, e ele tem várias especificações de tensão de breakdown, né? Que é a tensão de ruptura, que se chama do diodo Zener. 5 volts, 5V3, 11 volts, 12 volts. Então, dependendo da tensão de entrada, você coloca um diodo Zener aqui, calcula os resistores. Aqui o resistor R é para limitar a corrente. E o resistor RL é o resistor de carga, então é a carga do circuito. E esse circuito aqui, dessa topologia, ele é polarizado em base comum. Haja visto que o terminal comum, tanto a entrada quanto a saída, é a base aqui, ó. Tá com o diodo Zener no terra. Então, como é que é o princípio de operação desse circuito? Se a tensão de saída ela diminui, por sua vez, a tensão VBE entre base e emissor do transistor ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque a tensão da base ela é fixa. Digamos que seja 5 volts, tá? E aí você tem uma tensão regulada na saída que está em 8 volts. Se ela diminuir,
pensando que a tensão de base ela é constante, a tensão VBE ela vai aumentar, porque VBE é VB menos VE. A tensão do emissor aqui é a tensão de saída, o VO, e a tensão de base é a tensão do Zener. Então, se a tensão de saída diminui, sendo que a tensão do Zener vai continuar constante, a tensão do VBE do transistor ela acaba aumentando um pouquinho. E isso faz com que o transistor ele conduza mais, ele conduza por mais tempo, fazendo com que a tensão de saída seja mantida constante, né? Então, se a tensão de saída diminui, a tensão VBE aumenta, fazendo com que o transistor conduza por maior parte do tempo. Já se a tensão de saída ela aumenta, como a tensão de base aqui é regulada pelo Zener, ela é fixa, na verdade, a tensão VBE do transistor ela vai diminuir dessa vez, fazendo com que o transistor conduza menos, né, fique mais tempo na etapa de corte, na região de corte, fazendo que diminua a tensão. E aí tu consegue regular a tensão de saída. Né? Então esse é o princípio de operação do regulador série. Outra topologia é o regulador shunt, que tem mais ou menos os blocos aqui conforme a figura anterior. Tem o circuito de amostragem, tem o circuito comparador, tem a referência de tensão e tem o elemento de controle. Né? No fim das contas, é bem parecido. Só que dessa vez, em vez de trabalhar com tensão, o princípio de operação, em vez de trabalhar com tensão, ele trabalha com as correntes. Então, o regulador shunt com transistor, que na verdade shunt é por causa desse resistor aqui, o RS, resistor de shunt, que está em série com a entrada, com a tensão de entrada, ele fornece uma regulação a desviar a corrente da carga para regular a tensão de saída. Então, a corrente da carga que está aqui ela é desviada através do primeiro do circuito de amostragem, comparado com uma referência de tensão, e é desviada aqui para regular a tensão de saída. A tensão não regulada fornece corrente para a carga, né? Porque, visto esse caminho aqui, essa parte onde eu estou passando o mouse aqui, né? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Onde eu estou passando o mouse aqui, a tensão de não regulada, que é a tensão de entrada, VI, passa por RS, o resistor de shunt, é ela que fornece corrente para a carga aqui para o RL. Parte dessa corrente é drenada pelo elemento de controle aqui, pelo transistor, que a gente vai ver em seguida, a fim de manter a tensão regulada. Ela é drenada um pouquinho aqui, é comparada aqui com uma amostra da tensão de saída, porque eu já visto aqui que tu pega uma tensão, passa por um resistor, passa por elemento de controle, aqui tem uma amostragem, e a referência de tensão vai ser o Zener de novo lá. O elemento de amostragem ele fornece um sinal de realimentação, conforme o circuito anterior também fazia, o qual fornece um sinal de controle para variar a quantidade de corrente que é desviada da carga. Então, no fim das contas, o elemento de controle ele varia, né, o transistor ele varia a quantidade de corrente que é desviada dessa carga. Então, à medida que tu varia a quantidade de corrente que é desviada da carga, tu acaba controlando a tensão sobre a carga, indiretamente. Né? Então, o princípio de operação, se a tensão de saída ela aumenta, ela vai aumentar aqui, o comparador, né, o circuito comparador aqui, o resultado dele fornece um sinal de controle para diminuir a corrente desviada. Então, ele identificou, opa, aumentou a tensão de saída, então eu vou diminuir a corrente desviada da carga para manter constante essa tensão sobre a carga. Né, que ela vai aumentar um pouquinho, por causa que a corrente vai diminuir, a tensão aumenta um pouco, para manter constante. Já quando ela diminui, o circuito comparador ele fornece o sinal de controle para aumentar essa corrente desviada da carga, fornecendo mais corrente à carga para regular a tensão. Então aqui é o circuitinho do shunt. Aqui a gente tem a entrada de tensão não regulada vindo do resistor do filtro RC do filtro, né, da fonte. Aqui nós temos o RS, que é o resistor de shunt, o diodo Zener com essa tensão VZ fixa, né, que é o circuito de tensão de referência, o elemento de controle, que é o transistor, e o elemento de amostragem, que é a própria resistência da carga. Aqui. Já aqui a gente não tem o circuito base comum, já que é um emissor comum. Então o resistor RS diminui a tensão não regulada por uma quantia que depende da corrente que será fornecida à carga. Né? Tem uma quedinha de tensão sobre o resistor RS, e ele limita a corrente sobre o Zener. E a tensão da carga é dada pela soma, nada mais é que a soma da tensão do diodo Zener aqui, com a tensão VBE do transistor, né? Essa é a soma da tensão de saída, porque o VC aqui é zero, tá? Não tem nenhum resistor aqui. Então a tensão de saída é simplesmente a soma de VZ com VBE. Então se a carga, digamos, diminua, né? A resistência diminua, a corrente aumenta, e uma corrente reduzida irá ser transmitida para a base do transistor, desviando menos corrente do coletor.
A corrente de carga, então, aumenta, mantendo a tensão de saída regulada, como eu falei anteriormente. Né? Então, esse é o princípio básico de operação dos dois circuitos, tanto o regulador série com transistor quanto o regulador shunt. Né? Você pode reproduzir esses dois circuitos na prática para fazer uma regulação de tensão nos projetos de fonte linear. Porém, hoje em dia, com o avanço da eletrônica e da microeletrônica, nós temos já circuitos reguladores bem robustos, né, dos mais simples aos mais complexos, dos mais baratos até os mais caros, que já fazem essa função. Então, em vez de montar um circuitinho com mais componentes, com resistor, zener e transistor, né, você pode já botar direto o circuito integrado, que é o outro tópico da aula, que são os circuitos integrados reguladores. Né? Então, esse circuito integrado, essa caixinha, como eu mostrei ali no início da aula na ilustração, ele contém todo o circuito regulador que a gente acabou de ver nas duas topologias, só que dentro de um invólucro de circuito integrado. Né? Então, ele é fabricado em milhares de milhões, então ele tem uma confiabilidade legal, já foi bem testado e tudo. E nós temos alguns part numbers, como a gente vai ver daqui a pouco na aula, que são bem conhecidos, tá? Por quem acaba trabalhando com eletrônica. Então, os aspectos construtivos, eles também compreendem etapas de proteção. A gente não viu ainda etapa de proteção naqueles circuitos, né? Estão somente ali os elementos que fazem o circuito funcionar, mas a gente não estava preocupado com proteção de sobrecorrente, sobretensão, essas coisas. Já os circuitos integrados, eles são projetados para isso, tá? Para caso a gente erre ali na hora da montagem, ou haja alguma sobretensão que a gente não estava prevendo, alguma sobrecorrente que a gente não estava prevendo, esses circuitos, em alguma faixa desses valores, ele acaba protegendo e não queima. Né? Mas, claro, extrapolando esses limites, ele vai queimar igual. Mas ele tem algumas proteções, sim. Então, esses circuitos integrados, os ICs, reguladores, eles fornecem tensões positivas, negativas e ou ajustáveis, né? Você pode ajustar. Em vez de ter uma tensão fixa de 5 volts na saída, você pode ter uma tensão ajustável ali de 3.3 volts até 5 volts, de 5 volts até 7.7 volts, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então é bem interessante que se você precisar uma tensão tanto positiva quanto negativa, uma fonte simétrica, por exemplo, de menos 5 a 5, esses circuitos eles são capazes de entregar para você esse tipo de tensão. Então, só retomando, uma fonte de alimentação ela pode ser construída utilizando um transformador, retificador, o filtro, capacitivo ou RC, e finalmente um circuito integrado regulador. Né, esses reguladores, pessoal, eles justamente ajudam, né, auxiliam o processo de diminuição do ripple. Então, em vez de calcular um capacitor super grande, de acordo com as equações, a gente pode botar um capacitor um pouco menor e colocar esse circuito integrado regulador, que tem uma alta rejeição ao ripple que a gente está colocando sobre ele, e acaba regulando a tensão de saída bem, um ajuste bem fino ali, uma tensão com bem pouco ripple. Em vez de utilizar um capacitor enorme, que vai encarecer nosso projeto, vai ter menos confiabilidade, pode queimar mais fácil, e vai aumentar o peso, aumentar o tamanho. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar na hora de projetar. Então, esses circuitos integrados, claro que você tem, digamos, uma das especificações principais da tua fonte é a potência que ela vai drenar, a potência que ela vai consumir. Então, isso afeta diretamente no projeto desse circuito integrado regulador. Tu não pode botar para uma fonte de 100 watts um regulador que ele só consiga drenar 10 watts. Ele vai queimar, tá? Para a carga nominal, para a carga total. Então, tem que ter um cuidado quanto a isso. Então, os circuitos integrados, como mostra o último item aí do slide, eles podem ser projetados e selecionados para operação com correntes de cargas de centenas de miliamperes até algumas dezenas de amperes, dependendo do encapsulamento da tecnologia empregada, correspondendo a essas correntes a potências da ordem de miliwatts até dezenas de watts. Então vai depender do teu projeto, tome muito cuidado. Não projete uma fonte de 100 watts e coloque um regulador de 10 watts, tá? Você vai ter problemas, vai queimar a tua fonte. Então aqui só uma ilustração do circuito integrado regulador. Como eu falei para vocês anteriormente, ele é um circuito integrado que possui 3 terminais, a entrada, que vai ser imposta a tensão não regulada proveniente do filtro RC, a saída, que vai ser imposta a carga, e um terminal comum de terra, tá? Terminal GND de referencial. Então vamos tratar 2 tópicos aqui na aula, tanto o regulador fixo quanto o regulador ajustável, tá? Então eu peguei como exemplo os reguladores fixos da família 78XX,
Esse XX é porque pode ser 7805, 7810, 7812, e esses últimos dígitos, eles dizem qual é a tensão que vai ser regulada. Então, por exemplo, 7805, ele vai regular a tensão de saída em 5 volts. O 7810 em 10 volts, o 7812 em 12 volts, tá? E essa família, ela tem encapsulamentos que fornecem tensões reguladas fixas, tá? Cada encapsulamento, ele fornece uma tensão regulada fixa de 5 até 24 volts. Dependendo de qual part number tu pega, né? Se é o 7812, 7805, 7824. Então aqui a gente tem o 7812, né, o exemplo aqui, para esse circuito funcionar de maneira adequada, o datasheet recomenda a utilização desses dois capacitores aqui, o C1 e o C2, que tem valores bem específicos no datasheet. O datasheet é a folha de dados do componente, é muito importante que haja uma boa leitura desse datasheet, para que não haja maiores problemas e que você veja o que tem que fazer, o que tem que colocar nesse circuito integrado para ele funcionar da melhor maneira possível. Então aqui, como eu falei para vocês, tem a tabelinha do lado, que é o IC part, que é o 7805. A tensão de saída dele é regulada de 5 volts para uma tensão mínima de 7.3. Então a mínima tensão de entrada aqui, no terminal de entrada, tem que ser 7.3 para ele regular em 5. Se você for colocar 6 volts, ele não vai regular de maneira adequada. Tá? O 7810 é 10 volts, a tensão regulada, você tem que colocar no mínimo 12.5. O 7824, ele regula em 24 volts na saída e o mínimo de tensão que ele tem que colocar é 27.1. Tá? Então sempre atente-se ao datasheet do componente. Aqui eu tirei um print screen da tela de uma parte do datasheet, tá? Para a gente poder fazer uma verificação de alguns parâmetros, de algumas especificações importantes da gente tomar cuidado e dar uma boa lida no datasheet na hora de projetar o circuito regulador, tá? Então vou passar passo a passo aqui com vocês cada parâmetro. Então o primeiro parâmetro, obviamente, é ver essas especificações, elas sempre são relacionadas com as condições de teste que o fabricante fez para poder dar esses valores, tá? Então, ele por isso que ele cita bem isso, que é para uma temperatura de junção de entre menos 40 a 125 graus. Então, o que acontece? Ele não garante que essas características vão ser esses valores se a temperatura de junção, por exemplo, for 300 graus ou menos 100 graus. Né? Se o circuito está num ambiente muito quente, com uma temperatura elevadíssima, ou no circuito que ele está em um ambiente com uma temperatura muito baixa. Ele não garante esses parâmetros. E os testes foram feitos por uma corrente de saída de 500 mA, tá? Então o projeto da fonte linear que o fabricante fez para poder fornecer esses dados era de 500 mA, a tensão de entrada de 19 volts, o capacitor de entrada de 330 nano e o capacitor de saída de 100 nanofarad, ok? Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, a tensão de saída, o fabricante diz que para uma temperatura de junção de 25 graus Celsius, com correntes aí de 5 mA até 1 A, com uma potência menor ou igual a 15 watts, né, do projeto da fonte, e com a tensão de entrada excursionando de 14.5 a 27 volts, ele garante que o circuito integrado 7812 ele regula tipicamente em 12 volts, podendo ser de 11.4 a 12.6. Então é isso que você vai obter na prática. Por uma corrente de saída não maior que 1 A e não menor que 5 mA, com uma temperatura de junção 25 graus, que é a temperatura ambiente, com uma tensão de entrada variando de no mínimo 14.5 a no máximo 27, ele consegue regular em 12 volts. Tá? O próximo parâmetro é o reg load, aqui que ele chama o símbolo reg load, que é o load regulation, regulação da carga. O que esse parâmetro diz? É quanto que vai variar a tensão de saída caso ocorra uma mudança na carga. Por exemplo, caso demande mais corrente, mais potência, ou demande menos potência, menos corrente. Ou mude aquele resistor de carga. A partir disso, se para a temperatura de junção de 25 graus Celsius e para correntes de carga de 5 mA a 1.5 A, ele garante tipicamente uma variação na tensão de saída de 11 mV, ou seja, uma variação de 12 para 12.011 ou de 5 mV, que é 12.05. E no máximo 240 mV, né? Ou seja, 12.24 ou 12.12, que são 120 mV. Né?
Então, para 250 mA a 750 mA, o fabricante fez os testes, ele diz que pode haver variações de 5 mV a 120 mV na tensão de saída, caso a carga mude. Ou de 11 mV a 240 mV para correntes de carga de 5 mA a 1.5 A. Ok? Parâmetro importante também para a gente levar em consideração. Um que não foi marcado aqui, mas eu queria comentar com vocês, é o Regline, que é o Linear Regulation. Nesse caso, esses parâmetros, esses valores, eles dizem respeito a, conforme tenha mudanças na entrada do circuito no VIN, que vem lá do filtro, o que vai mudar na tensão de saída. Ou seja, se a tensão de entrada mudar de 14.5 até 30 volts, o datasheet informa que podem haver variações de 10 mV a 240 mV na saída. Se a tensão de entrada variar de 16 volts a 22 volts, podem ser que hajam variações na tensão de saída de 3 mV a 120 mV. É isso que esse parâmetro nos informa. Tá? Já a corrente de curto-circuito, de 230 mA. O que isso quer dizer? Caso haja algum curto na saída desse circuito integrado, a corrente de saída que ele irá me limitar vai ser em 230 mA. Tá? Então, se a tua carga for projetada para ser no máximo 500 mA, ele não vai mandar uma corrente de 500 mA caso haja um curto-circuito, ele vai mandar 230 mA. Tá? A corrente de pico, tá, de pico na saída é 2.2 amperes, apesar desse circuito integrado ter especificação de no máximo 1.5 amperes. Então, para pequenos spikes, pequenos surtos ali de corrente, ele tem uma corrente de pico de no máximo 2.2 amperes para essas condições de teste, ok? Outro parâmetro importantíssimo, esse aqui é bem importante mesmo, tá, gente? É o VDROP, que é o Dropout Voltage. Né? Então, para as especificações, para as condições que ele está dizendo para nós ali de corrente de saída de 1 ampere e temperatura de junção de 25 graus Celsius, esses 2 volts que ele está informando aí, ele diz o que é. Para ele conseguir regular em 12 volts, que é o teu objetivo com esse circuito integrado, a tensão de entrada mínima tem que ser de 14 volts. Ou seja, sempre a tensão de dropout diz quanto que tu tem que colocar de tensão de entrada a mais para esse circuito poder funcionar. Basicamente é isso, tá? Então, se tu colocar 13 volts, 12.5 volts na entrada, ele não vai regular em 12. Tu precisa de no mínimo 14, tá? Então, por exemplo, se fosse um 7805 que tu quer regular em 5, qual seria a tensão de entrada mínima? 7 volts, mais ou menos. E foi exatamente o que a gente viu naquela tabela, quando eu comecei a explicar, né? Se vocês verem ali, o 7805, tensão de saída, 5. Tensão de entrada mínima, 7.3. Que são esses mais ou menos 2.3, né? O 7812 ali, 12 volts a tensão de regulada de saída, e você tem que colocar uma tensão de entrada mínima de 14.6, que é mais ou menos esses 2.2 volts, 2.6 volts, tá? Então é isso que o dropout significa. E por último, o Ripple Rejection, ou rejeição de ripple, rejeição de ondulações. Ele diz que por uma frequência de 120 Hz, que é bem a aplicação aqui das fontes lineares, né? Você tem o dobro da frequência de 60 Hz, por exemplo, por uma tensão de entrada que pode variar de 15 a 25 volts, ele faz uma rejeição de 71 dB. Tá? Eu não sei se vocês já viram a escala de decibel, mas basicamente esses 71 dB eles atenuam muito. Imagina que você tem ali uma variação de ripple ali de 0.5 volts, de 1 volt, ele vai lá e aplica esse 71 dB e faz uma rejeição desse ripple e te dá a tensão regulada na saída, nesse caso 12 volts. Né? Então é bem importante tomar cuidado na hora do Ripple Rejection, ver se ele está com um valor adequado. 71 dB é um valor que eu acho adequado, tá? Se você tirar, porque o dB é uma escala logarítmica, tá? É utilizado o logaritmo. Se você ver aqui, eu tenho a calculadora aqui comigo, é só tirar o antilog desses 71, por exemplo, que é o típico que ele está informando, né? Então, 71 dividido por 20, porque é 20 log, 10 elevado a isso, então 3.548, ele atenua em 3.548 vezes esse ripple que tenha na entrada ali, que venha do filtro, tá bom? É isso que quer dizer esse parâmetro.
Bom, esses são os reguladores fixos, tá? Você vai lá, liga a saída do filtro na entrada dele, bota a saída do circuito integrado na carga, coloca o referencial de terra, bota aqueles capacitorzinhos na entrada e na saída, né, para melhorar o desempenho, e você consegue regular em uma tensão só, ou 12, ou 5, ou 10, ou 8, enfim, né? Mas também você consegue comprar no mercado, né, disponível comercialmente, os circuitos integrados que são reguladores ajustáveis de tensão, ok? Por exemplo, da família LM31X. Eles fornecem tensões reguladas de 1.2 a 37 volts, dependendo do part number que tu compra. Nesse caso, na figura, eu estou mostrando um LM317. Então, ele também tem 3 terminais. Ele tem o terminal da entrada aqui, o terminal da saída e o terminal ADJ, que eles chamam que é o Adjustment. Esse Adjustment ele não é conectado direto no terra. Ele é conectado entre o ponto aqui do divisor de tensão entre R1 e R2, e nesse ponto aqui, tá? E aqui está o terminal referencial comum. Então, basicamente, você projeta o valor desses resistores aqui para a tensão regulada que tu quer, na tensão daquele intervalo que o circuito integrado diz que ele pode regular. Então, os resistores eles são projetados para regular a tensão de saída em uma faixa de valores do projeto. Eu quero que a minha fonte linear ela regule a tensão de 5 até, sei lá, 7.7 volts. Tá? Eu quero isso. Então, projete os valores dos resistores para fazer isso. Vocês percebem aqui na figura que o R2 está sendo tratado aqui como um potenciômetro, né, pelo símbolo elétrico aqui dele. Então, é muito comum, você projeta uma fonte e no R1 você coloca um resistor fixo e no R2 tu coloca um potenciômetro. E aí tu vai ajustando ali para a tensão que tu quer. Isso pensando bem analógico, né? Digitalmente a gente tem as fontes aí, que tu seta um valor e ele faz o sistema de controle e ajusta o valor da tensão. Para esse circuito integrado, o LM317, essa equação é válida, a equação que está no datasheet do componente. Então nós temos que a tensão de saída é dada pela tensão de referência, vezes 1 mais R2 sobre R1, mais a corrente de ajuste vezes R2. O VREF é um dado de datasheet, que você tem no datasheet, a gente vai olhar daqui a pouco. Assim como a corrente de ajuste, também é um dado do datasheet, ela é tão pequena que muita gente até acaba ignorando esse termo aí, esse termo do IADJ vezes R2, eles acabam não levando em conta. Se você quiser ser bem preciosista, pode levar. E geralmente escolhe esse R1 e calcula esse R2, né? Você isola R1 na equação, porque tu tem a tensão de saída que tu quer, que é o VO, tem o VREF, que é dado de datasheet, tem o IADJ, o IAdjustment, que é dado de datasheet. Você escolhe um valor para R1 e acaba calculando R2. Fica com uma equação e uma variável. Então aqui é o datasheet do componente do LM317 e tem alguns parâmetros que a gente tem que estar ligado aqui, que é interessante dar uma olhada. Teste de condições de teste também, esse circuito integrado ele também tem condições de teste, temperatura, corrente, então é bom dar uma olhada. Aqui temos a tensão de referência da equação anterior, essa VRF. Ele diz que tipicamente ela é de 1.5 volts, para condições em que a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída é de 3 a 40 volts, a potência dissipada é menor ou igual a 20 watts, e a corrente de saída drenada pelo circuito é de 10 mA a 1.5 A. Então ele garante que nessas condições a tensão de referência é 1.25 volts. A corrente de adjustment é tipicamente de 50 microamperes, não excedendo 100 microamperes. Então, como ela é da ordem de micro, por isso que às vezes as pessoas ignoram ali o valor dela na equação. E a regulação de carga, né? Então ele fala que nas condições de teste de corrente de saída de 10 mA até 1.5 A, com capacitores de ajuste de 10 microfarad, temperatura de 25 graus, aí tem duas hipóteses, né? Para tensões de saída menor ou igual a 5 volts, ele fala que a regulação fica da ordem ali de 25 mV, 70 mV, 20 mV, ou 0.1, 0.5% da tensão de saída, 0.3, 1.5 volts, 1.5% da tensão de saída. Então essa regulação de 10 mA a 1.5 A na saída, sendo drenado, ele tem a regulação de carga aí em 0.1%. Isso é muito bom, né? Imagina, tu quer regular e ele consegue dar ali uma regulação de 0.5%, né? Então imagina que tu queira regular ele, usando o LM, quer regular uma tensão de saída de 5 volts. 5 volts vezes 0,5% que seja, dividido por 100,
ele vai dar aí uma diferença de 0.025 volts, ou 25 milivolts, é quase nada em relação aos 5 volts que tu está querendo regular, certo? A máxima corrente de saída é um dado, obviamente, muito importante para condições em que a diferença de tensão entre a entrada e a saída seja menor ou igual a 15 volts. Ele consegue uma máxima corrente de saída de 2.2 amperes típica, e por uma diferença de tensão de saída e entrada de menor ou igual a 40 volts, ele dá uma corrente típica de saída de 0.4 amperes. Então, tome cuidado, né? Você tem lá daqui a pouco uma tensão de entrada aí de 20 volts vindo do filtro e quer regular em 3.3 volts. A diferença dela não é menor que... pode ser não menor que 15 volts, né? Então, a máxima corrente que tu pode drenar vai ser 0.4 amperes. Tome cuidado. E, de novo, a Ripple Rejection, por uma tensão de saída de 10 volts, frequência de 120 Hz, utilizando capacitores de ajuste de 10 microfarad, ele dá uma rejeição de ruído de 64 dB, bem interessante, bem bom, né? Se tu não colocar nenhum capacitor de ajuste, cai um pouquinho essa rejeição de ruído, vai para 57 dB. Tá? Então, mas mesmo assim percebe-se que ele consegue atenuar bem os ripples de tensão. Então essa primeira parte da aula foi bem teórica, pode ser bem cansativa, mas eu achei interessante trazer para vocês tanto a parte da topologia dos reguladores, né, circuitinho ali, transistor, Zener, resistor, para saber como é que funciona o princípio de operação do circuito, bem como na prática com os reguladores de tensão, que é o que acontece na maioria dos projetos. Quando você vai projetar uma fonte, precisa projetar o regulador. E aí tem no mercado vários reguladores. Eu trouxe 2 exemplos, um fixo e um ajustável, que é o da família 78XX e o da família 31X, e você pode pesquisar circuitos integrados que você tenha disponibilidade em laboratório, ou no mercado, ou numa loja. É só ver se ele se adequa ao seu projeto. Potência, corrente, as diferenças de tensão, se a rejeição de ripple está adequada para ti, se não está adequada, tu quer ser bem preciosista, tu quer ter uma tensão a mais limpa possível, porque teu equipamento demanda isso. Imagina se for um equipamento crítico, lá que você vai implementar ele num lugar remoto, que não quer ter muito problema. Então, quanto menos problema der no seu equipamento, quanto menos ele variar os valores de grandeza ali, de tensão, corrente, melhor para ti. Então, sempre pense nisso, mas esses são os 2 casos comunzinhos aí, o 78XX e o LM31X. Então aqui eu trouxe 2 exercícios bem rapidinho aqui, só para a gente exercitar a parte dos reguladores. Então aqui o exercício ele pede para calcular a tensão de saída, né, que é a VROR Regulated ali na figura. Calcule a tensão de saída e a corrente no diodo Zener, né, no circuito regulador abaixo por uma resistência de carga de 1 kΩ. Então nós temos que a tensão de entrada é 20 volts, ela não está regulada. Nós temos que o resistor aqui, limitador do Zener, é de 220 ohms. O diodo Zener ele é de tensão fixa de 12 volts. O beta do transistor é de 50. O resistor RL aqui, que está posto para carga, é de 1 kΩ. Então, simplesmente a gente faz uma lei de Kirchhoff das tensões na malha de coletor base, né? Entre coletor e base aqui, nós temos o quê? Nós temos aqui, fazendo esse sentido, nós temos VZ menos VBE, né? Malha emissor base, né? Desculpa, não é coletor base, é malha emissor base. Então, é daqui para cá. Então, VZ menos VBE menos VO igual a 0. Como a gente quer isolar VO, então passa o VZ menos VBE para cá e troca o sinal. Nós temos que a tensão de saída para essa topologia do regulador série é VZ menos VBE. O VZ é 12 volts, dado do exercício, dado do diodo Zener, e o VBE é 0,7. Então a tensão de saída vai ser 11,3 volts. Então o que acontece? Nós temos uma tensão não regulada de 20 volts aqui, e como colocamos um diodo Zener de 12, utilizando um resistor limitador de 220 ohms para ele não queimar, e uma carga de 1 kΩ, a gente vai ter a tensão de saída regulada em 11,3. E qual é a corrente do Zener? É a mesma corrente no resistor R aqui, né? Como vocês podem ver. É a corrente no resistor R aqui. Então, simplesmente, a corrente que passa no resistor R é a diferença de tensão do VI para o VZ. Então, 20 menos 12 sobre a resistência de 220 ohms vai ser a corrente que passa no resistor R e, consequentemente, no diodo Zener. 36,36 mA. Percebam que essa resistência foi utilizada para limitar essa corrente para não queimar o Zener, né? Se não tivesse utilizado essa resistência aqui, esse diodo queimaria. O diodo Zener queimaria por causa do excesso de corrente. E outro circuito, que é a parte do shunt, né? Eu fiz um para o regulador série, outro para o regulador shunt.
ele pede aqui para determinar a tensão de saída e as correntes no circuito regulador mostrado abaixo. Então, o circuito tem a tensão de entrada de 22 volts, um resistor de shunt de 120 ohms, um diodo Zener de 8.2 volts, um transistor bipolar de junção e uma resistência de carga de 100 kΩ. Então, como a gente viu anteriormente, a tensão de saída é a soma de VZ com VBE, ou seja, a soma da tensão do Zener com a soma da tensão base emissor, com a diferença de base emissor aqui. Então, como foi dado as duas coisas, né, bem fácil, só somar os 8.2 volts do diodo Zener, da tensão de ruptura dele, soma com 0,7 vai dar os 8.9 volts, ou seja, esse circuito aqui recebe uma tensão de 22 volts e regula em torno de 8.9 volts. Então, basicamente, aí o projetista, na hora de projetar a fonte dele, queria uma tensão regulada na saída em torno aí dos 8.9, 9 volts, 9 e pouquinho. E a corrente no resistor shunt é simplesmente fazer a malha aqui, né? Fazer a lei de Kirchhoff. Então, tem VI, tem a queda de tensão no resistor de 120, que é 120, que é o valor da resistência vezes a corrente que circula por ele, que é IS, menos VZ e menos VBE, que é tudo igual a zero. Nós temos os dados de quase tudo, e é só isolar a corrente do resistor shunt aqui. Então, passando para o outro lado e isolando para IS, nós temos VI menos VZ menos VBE sobre o resistor de shunt, que é o 120, 22 da tensão de entrada, 8.2 do shunt, 0,7 da polarização do base emissor, dividido por 120, a gente tem que a corrente shunt é 109 mA. Qual é a corrente de carga? Bom, aí é fácil, né? A gente já tem a tensão de carga que a gente calculou no começo do exercício e divide pela resistência, né? Lei de Ohm, pessoal. 8.9 volts dividido por 100 ohms, 89 mA é a corrente de carga. Então percebam, a corrente de carga é 89 mA e a tensão de saída de 8.9 volts, né? Então fazendo aí, é 8.9 volts, só confirmando. 8.9 volts. Então a gente tem uma corrente de saída de 89 mA, né? Vamos fazer o cálculo aqui da potência dessa fonte nominal. Então tu tem 8,9 volts vezes 89 mA. Tu tem uma potência aí menor que 1 watt, é uma fonte bem, assim, bem de uma potência ultra baixa, né, 790 miliwatts. E qual é a corrente de coletor, né? Então, só fazendo a lei de Kirchhoff das correntes, nós temos IS entrando nesse nó e IC e IL saindo do nó. Então, IS é igual a IC mais IL. Então, rearranjando a equação 1, chega na equação 2, né, só passa o IL para o outro lado, a corrente de coletor é IS menos IL. Então, IS a gente tem que é 109 mA, a gente calculou no exercício anterior aqui, na corrente do shunt, menos 89 mA, que é a corrente da carga. Então, a corrente de coletor é 20 mA. Não foi pedido no exercício, mas poderia ter sido calculado a corrente da base, né? A corrente da base é a corrente de coletor sobre o beta, mas nem foi informado o beta desse transistor, mas digamos que fosse um beta de 50, por exemplo. Né, a gente tem 20 mA da corrente do coletor, dividido por um beta de 50, ficaria uma corrente de base de 400 microamperes. Aí tem que ver no datasheet desse transistor se com esses valores de corrente de base, corrente de coletor, se ele entra na parte do corte de saturação, né? Só que ele não está trabalhando como amplificador, ele está trabalhando como corte de saturação. Então tem que ficar bem atento quanto a essas questões, viu, pessoal? Então, basicamente, o que eu quero que fique da aula para vocês é os aspectos construtivos dos reguladores de tensão, os circuitos integrados reguladores e o que vocês precisam se atentar na hora de comprar, né, de projetar o seu regulador de tensão, seu circuito integrado. Não é só sair comprando qualquer um e colocando no projeto, né? Atente-se aos fatos aqui, os parâmetros de regulação de carga, né? Quanto que ele consegue regular, para quais tensões de entrada ele consegue regular. Então, tem um cuidado aqui no dropout, para os reguladores fixos aqui, ó. Dropout 2 volts, se for de 3 volts e eu quero regular em 12 volts, o mínimo que eu tenho que colocar na entrada desse regulador linear é 15 volts. Se eu colocar abaixo disso, não adianta, tá? Então, o que acontece? A fonte acaba sendo um projeto que você tem que cuidar cada bloco interfere um no outro.
Então daqui a pouco, se depois do filtro ele está dando, em vez de 20 volts, que era que tinha que ter, está dando 13, e tu quer regular em 12, provavelmente não vai ter nenhum circuito integrado regulador aí, 7812 ou 78 ou LM317, que vai ter um dropout tão pequeno assim. Vai ter dropout desses valores, né? Até tem alguns circuitos integrados que se chama low dropout. Os low dropout, ele tem esse dropout bem pequeno, tu consegue colocar uma tensão de entrada bem próxima da tensão regulada que tu quer regular na saída. Eu até vou ver aqui se eu consigo achar algum para vocês. Algum regulador LDO, vamos ver se a minha internet colabora. E aí vamos ver o parâmetro, né? LDO Regulator. Vamos ver aqui algum da Texas Instruments, que é uma empresa super conhecida, né, de componentes eletrônicos. Então eu vou ver aqui no portfólio dele um que tenha VIN de 7 a 30. Vamos ver aqui qual é os valores de dropout que ele vai dar. Vamos ver se eu acho aqui o valor. Low Dropout Linear Regulator, o TLV 767. Vamos ver qual é o valor que ele dá aqui. Só um momento, vou abrir o datasheet, né, em tempo real aqui na aula. Então, o Dropout, vamos ver. E esse TLV 767, ele tem a opção de tu comprar ele fixo ou ajustável, tá? Então, na parte ajustável, tu vai poder colocar os resistores ali para regular a tensão. Se for o fixo, aí é o fixo mesmo dele do datasheet. Tem que tomar cuidado quanto a isso. Dropout Voltage. Para uma tensão de entrada nominal maior ou igual a 3 volts, para uma corrente de saída de 1 ampere, ele consegue tipicamente dar 0,94 volts. Então, bem menor que os dois que a gente viu anteriormente, né? Então, digamos que eu queira regular a tensão de saída ali em 5 volts, eu consigo colocar 5,94, né, 6 volts ali, na entrada que ele consegue regular certinho, não preciso botar 7, 8, tá? Então, é bem interessante, tem os dropout normal e tem os low dropout, que é os reguladores LDO, muito conhecidos em projetos de sistemas embarcados, na etapa de alimentação. Então, pessoal, é isso que eu queria que ficasse da aula para vocês, essa parte mais de projeto mesmo, que no fim das contas é o que a gente acaba fazendo, né, como técnico, principalmente como técnico, né, na parte dos projetos, né, fazendo os projetos de circuitos eletrônicos, e nesse caso das etapas de alimentação. Então tenha cuidado muito nesses parâmetros, na rejeição do Ripple, na line regulation, load regulation, né, quais as mudanças que acontecem de acordo com variações na entrada e na saída. Né, então é isso, só para vocês entenderem mais essa parte de projeto. Qualquer dúvida, por favor, me mande e-mail, me contate no WhatsApp. Eu já vou postar essa aula aqui para vocês conseguirem ver ela quinta. E espero que vocês tenham aprendido bastante coisa de projeto, e que consigam aplicar esses conhecimentos dessa aula no projeto que eu sei que o professor Watanabe passou para vocês. Então é muito importante, né? Então projete cada etapa da melhor maneira possível. A etapa de rebaixar, né, com o transformador, a parte do retificador. O que é mais importante na parte do retificador? Geralmente o pessoal usa a onda completa, tá? Que é a que vai ter mais valor médio na saída, não vai perder tanto, né? E tem menos taxa de distorção harmônica, então um circuito retificador de onda completa. Projete os diodos para que eles aguentem as tensões que vocês estão projetando. Não adianta nada tu querer que eles conduzam aí da ordem de 20 volts, comprar um diodo que possa conduzir só de 5 volts. Então cuidado quanto a isso, as correntes também. Façam simulações para ver quanto de tensão e quanto de corrente está passando por esses diodos, para na hora de comprar não comprar errado. Até tem uns part number de diodo bem conhecido para a fonte, o N14148, o N4007, enfim. Mas enfim, projete bem e não compre o diodo errado para ele não queimar. Para não queimar a tua fonte. Depois projete o capacitor de uma maneira adequada, né? Vai ter ali o IC igual a CDVDT, por exemplo. Projeta o valor do Ripple que tu quer, 1 volt, 500 mV, 100 mV. Aí vai dar um capacitor com valor bem alto, né? Se tu não tiver o capacitor, tu consegue associar ele em paralelo, que vai somar as capacitâncias. Se não, bota um valor alto ali, digamos, de 1000 microfarad, 2200 microfarad, e depois coloca um regulador desses aí, fixo ou ajustável, né? Se você quiser brincar com ajustável, para colocar um potenciômetro ali para ajustar a tensão de saída que tu está tendo na tua fonte, pode colocar que ele vai deixar a forma de onda da tensão de saída bem constante, com bem baixo ripple, tá? Aí não precisa colocar um capacitor tão alto na placa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se vê nas próximas aulas aí, tá? Até mais. Tchau, tchau.